Muito bem, meus irmãos amados, se você tem a sua Bíblia, eu convido você a abrir em Gálatas, capítulo de número 5, leremos até o capítulo 6, Gálatas 5, 26, até o capítulo 6, versículo de número 5. Vamos lá então, meus irmãos, Gálatas capítulo 5, versículo de número 26, leremos até o capítulo 6, versículo de número 5. Então vamos lá? Pegue a sua Bíblia, eu estou arrumando aqui os meus slides que eu mostrarei para vocês daqui a pouquinho. Então vamos lá? Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Deus abençoe a sua palavra. Convido a você que me acompanhe novamente em oração. Ó Deus querido, em sua presença novamente nós agradecemos ao Senhor por sua soberania e graça sobre nossas vidas. Oro, Senhor, para que o Santo Espírito trabalhe em nossos corações. Dá-nos entendimento sobre a tua palavra. Faça, Senhor Deus, a tua obra em nossos corações e que todos nós, como filhos do Senhor, salvos em Cristo Jesus, possamos nos aplicar em cumprir a tua palavra, em satisfazer, ó Deus, a tua vontade com as nossas vidas, com o nosso relacionamento com os nossos irmãos em Cristo. Quebra, Senhor Deus, todo e qualquer coração endurecido pelo pecado, mas que todos nós entendamos a necessidade de vivermos uma vida digna do Senhor. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, eu algumas vezes terei que olhar para a minha esquerda, porque estou com auxílio aqui dos aparelhos e alguns versículos eu colocarei para vocês, então, às vezes que assim eu fizer, peço a sua compreensão, tá bom? Então, meus irmãos, nós estamos estudando, nós estávamos fazendo aí nos domingos à noite, agora voltamos aqui para os domingos de manhã. É o meu desejo que nós terminemos, então, o livro de Gálatas, o estudo do livro de Gálatas, que já vem nesses últimos 2 a 3 anos nós temos estudado. Estudamos um pouco, paramos, estudamos um pouco, paramos. E isso tem sido uma grande bênção no sentido de que é sempre bom quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós nos aplicamos verdadeiramente a compreender o que Deus quis falar aos destinatários originais dos escritores, mas também como isso vem de encontro aos nossos corações, as aplicações para as nossas vidas e como a palavra de Deus é rica quando verdadeiramente nós nos dedicamos a compreendê-la. Então, meus irmãos, eu vou fazer rapidamente aqui uma recapitulação daquilo que já foi falado, não me aterei aos detalhes, justamente para que nós possamos ganhar tempo. E se você não assistiu, se você não sabe aquilo que nós vamos falar, você pode voltar aí, seja se você está assistindo pelo Facebook e posteriormente no YouTube, a gente, ou pelo menos nós temos, por vezes colocado apenas as pregações em nosso canal do YouTube. Então você pode assistir o domingo passado, hoje dia 27, então você pode assistir o culto da manhã do dia 20, ok? 20 de fevereiro. Então, meus irmãos, o que a palavra de Deus, ou pelo menos o que nós já estudamos anteriormente, para colocá-los aí dentro do nosso contexto, ou como diria meu amigo pastor Martins, na mesma página, nós falamos então, quando estudamos os capítulos 5, versículo 19 a 21, nós falamos sobre as 3 categorias de pecados, que são os pecados sexuais, religiosos e de relação social.
São as obras da carne aqui relatadas, então são divididas em 3 categorias. E falamos que nossa carne sempre vai desejar aquilo que é contrário aos desejos de Deus. Paulo mesmo diz no final do versículo 21, e eu sempre enfatizo essas questões por serem importantes, e ninguém pode se fazer de desavisado, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Então, todos aqueles que fazem das obras da carne um estilo de vida, nunca fizeram uma decisão a Cristo, nunca foram transformados pelo Espírito Santo. Bom, eu vi que teve um problema aí na minha câmera. Eu vou fazer o seguinte, gente. Vamos ver se eu consigo resolver aí. Voltei. Tecnologia é assim, né? Então, o que nós estamos falando é sobre a importância de verdadeiramente enxergarmos se nossa fé está firmada em Jesus Cristo, porque por vezes pessoas dizem que são salvos, mas não têm prazer nas obras do Senhor, não têm prazer em viver uma vida para o Senhor, mas vivem sim uma vida de pecados, uma vida destinada a satisfazer os desejos da sua carne. Então, meus irmãos, continuando sobre essa questão, e se porventura aconteceu o que aconteceu aí, por favor, fica aí, problemas acontecem, isso é meio comum, tá bom? E falamos, irmãos, sobre o fruto do Espírito. Bom, o fruto do Espírito é algo totalmente diferente das obras da carne. Também se dividem em 3 categorias, e desde já lhe convido, nas quartas-feiras, quando eu prego, estou falando sobre o fruto do Espírito, falei sobre o amor na última quarta-feira, você pode também procurar aí nas redes sociais. As 3 categorias: relação com Deus, com o homem e consigo mesmo, ou comigo mesmo. Falamos que o Espírito Santo não agirá na vida do cristão sem que este possa cooperar com ele. Então, nós temos a nossa responsabilidade para com Deus, para com a nossa vida espiritual. O próprio Paulo diz: andai em espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Então, o meio de nós termos o fruto do Espírito é andarmos no Espírito. E esse slide aí é interessante porque fala exatamente sobre a diferença da obra da carne para o fruto do Espírito. A obra é um esforço próprio, então nasce do coração do homem pecador e verdadeiramente quando se dá esta vazão aos seus pecados demonstra que é algo feito por nós, não é algo feito por Deus. Em contrapartida, o fruto do Espírito é algo que é produzido pelo Espírito Santo. E falamos também, meus irmãos, não no domingo passado, porque aqui nós estamos recapitulando algo que nós falamos no ano passado, mas dentro aí do contexto para que vocês possam entender, falamos sobre o caminho para a vitória. Por que o caminho para a vitória? Porque nós temos uma luta dentro de nós. Você que é salvo em Cristo, não importa quantos anos de salvação você tem, terá uma luta dentro de si. A natureza carnal, a natureza pecaminosa versus a natureza espiritual. E existe um caminho a fim de que nós possamos vencer os nossos pecados, não pela nossa própria força. Mas como disse o apóstolo Paulo, o meio, ou um dos meios é crucificar a carne ou renunciar a ela, o que não é fácil, sejamos justos. Porém, irmãos, o poder da carne sobre nós já não existe a partir do momento que nós pertencemos a Cristo. Então nós somos uma nova criatura, nós fomos transformados, o Espírito Santo habita em nós. Então eu tenho o costume de dizer que nós temos todas as ferramentas a fim de que nós possamos vencer os nossos pecados. E também uma outra ferramenta ou um outro caminho para a vitória, que talvez seja o cerne de toda a vida cristã, seria o viver pelo Espírito, conforme diz o versículo de número 25. E Paulo aqui vai dizer que nós devemos ser guiados e também que nós devemos andar. Então, essa questão de voz passiva, voz ativa, aquilo que nós devemos deixar o Espírito Santo fazer em nós e aquilo que nós devemos fazer. Então, dentro dessas questões, meus amados irmãos, nós chegamos então ao nosso estudo na semana passada e falamos que a mensagem principal do capítulo 5, versículo 26, ao capítulo 6, versículo 5, é que a evidência do fruto do Espírito na vida do cristão está no relacionamento prático de amor com outras pessoas.
Então eu quero destacar para todos vocês algo que muitas vezes tenho batido nessa tecla, que cristianismo é relacionamento. Culto presencial, como eu li, é pleonasmo, porque culto é presencial, igreja é a assembleia ou o ajuntamento dos crentes. Isso que nós estamos fazendo hoje é um paliativo, nunca, de maneira alguma, substituirá o culto presencial. Nunca, meus irmãos, nós devemos nos sentir confortáveis por estar em nossas casas quando a igreja não pode estar aberta. Como eu destaquei para vocês, é um cuidado da diretoria da igreja para com vocês, irmãos da nossa igreja, sabendo que essa pandemia, por ser muito, esse vírus, por ser muito contagioso, principalmente essa nova variante, nós vimos o estrago que fez nas famílias das nossas igrejas. Graças a Deus, novamente, são sintomas leves, mas não sabemos de onde veio. As minhas meninas retornaram para o colégio na segunda semana de fevereiro, se eu não estou enganado, então talvez seja isso. Mas, de toda maneira, nós louvamos ao nosso Deus por sabermos que isso que nós estamos fazendo hoje é algo pontual. Assim como muitos de vocês têm falado aqui nos comentários, desejosos de estar em comunhão, é o nosso desejo, sim, de estar em comunhão com todos vocês. Então, a evidência do fruto do Espírito na vida de todos os cristãos está, sim, no relacionamento prático de amor em relação às pessoas. E aí, meus irmãos, dentro desse contexto, no versículo 26, é falado sobre o tratamento incorreto entre os irmãos. Aqui Paulo está dizendo, e lerei novamente, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, esses são os sentimentos pelos quais nós não devemos ter ou agir uns para com os outros. E aí, também apenas citarei, uma vez que nós já falamos sobre isso semana passada, falamos sobre o problema da superioridade e da inferioridade, pessoas que sentem, melhores ou até mesmo inferiores do que outros, são sentimentos pecaminosos. Quando Paulo diz não nos tornemos orgulhosos, ele deixa claro que não podemos ser presunçosos, vaidosos ou ansiosos pela fama, porque este orgulho é uma conduta de alguém que se mostra a fim de se exaltar. Alguém que vive por sua própria glória. Então este orgulho é um orgulho pecaminoso, exaltando os seus feitos e não os feitos de Deus. Quando Paulo diz provocando e invejando uns aos outros, a palavra provocar no original significa desafiar a um combate, ou seja, provocar a mesma pessoa vaidade. Eu sou vaidoso e quando eu confronto outros com a minha vaidade, estou fazendo com que eles possam exaltar a si mesmo. Então isso também é pecado. E quando falamos sobre inveja, é exatamente invejar bens materiais ou dons e habilidades naturais e espirituais. Às vezes nós olhamos aquelas pessoas que tocam tão bem, que cantam tão bem, e nós não temos essa mesma facilidade. Muitas vezes pessoas no seu coração ficam invejando os dons alheios. Meus irmãos, muitas vezes também é importante que nós entendemos que para se tocar um instrumento, ou até mesmo para se cantar bem, para se ter uma voz, como muitas vezes nós vemos corais lindos e maravilhosos em igrejas, é importante que nós tenhamos afinco em ensaiar. Não adianta nós querermos tocar instrumentos ou até mesmo cantar se nós não temos o tempo ou até mesmo o investimento para podermos ver se há talento ou não. Existem pessoas que são autodidata, que tocam sem a necessidade de estudo, mas a maioria das pessoas não são assim. Então, nós não podemos invejar as pessoas que têm dons e talentos que muitas vezes nós não temos. Então, essas atitudes não fazem parte da vida de um cristão guiado pelo Espírito Santo. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Esses pecados não são, de maneira alguma, parte do procedimento de um salvo em Jesus Cristo. E qual deve ser, então, a atitude de um salvo em Cristo? Se nós não podemos agir daquela forma, de que forma que nós devemos agir? E é exatamente isso que Paulo fala nos versículos posteriores do capítulo 6.
há aqui o contexto da reciprocidade no relacionamento cristão. Então existem algumas necessidades pelas quais nós devemos agir, ou pelo menos como nós devemos agir para com os nossos irmãos em Cristo. Existem algumas necessidades. Então vimos que primeiramente há uma necessidade de mansidão para com os caídos em pecado. E aqui, meus irmãos, é algo importante de nós discorrermos um pouco mais. Nós falamos na semana passada, infelizmente, cristãos irão cair em pecado. E esses podem ser até nós mesmos. Quando nós caímos em pecado, e sempre nós pecamos, mas muitas vezes os pecados não são descobertos. E talvez pelos pecados não serem descobertos, para alguns é até mesmo uma motivação para persistir na sua vida de pecados. Mas quando os pecados são descobertos, e muitas vezes são descobertos, nós precisamos, ou pelo menos os cristãos precisam agir com mansidão. Falamos, irmãos, que o apóstolo Paulo destaca um caso hipotético. Ele fala, se alguém for. Então não há certeza se aconteceu naquelas igrejas, porque lembrando que não é uma igreja em si, mas é a região da Galácia. Algumas igrejas estavam ali. Então o apóstolo Paulo, quando escreveu para aquelas igrejas. Então foi um caso hipotético e ele não estava apontando especificamente para um caso. Mas ele está falando com irmãos em Cristo, porque ele destaca aqui, se algum irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu com espírito de brandura. Então aqui não está falando com incrédulos, está falando com crentes. Ele fala o seguinte, se alguém for vencido por algum pecado, então mesmo sendo habitados pelo Espírito, existe a possibilidade de quedas e fracassos. E a palavra de Deus não esconde quando homens de Deus pecam. Nós vemos o pecado de Davi, nós vemos Paulo, aqui mesmo no livro de Gálatas, exortando Pedro acerca de uma atitude pecaminosa. Então, existem possibilidades de quedas e fracassos na nossa vida. O que nós não podemos é ficar prostrados. Mas sim, existe essa questão. E se verdadeiramente nós enxergarmos alguém que está vivendo em pecado, ou pelo menos que foi descoberto o seu pecado, qual deve ser a atitude? Quais são as instruções do apóstolo Paulo quanto a essa situação? Ele fala o seguinte, o que deve ser feito? A pessoa deve ser corrigida. Não é uma atitude de amor e não é uma atitude bíblica quando nós sabemos que alguém está em pecado e nós não falamos nada, nós não tratamos, nós não ajudamos aquele irmão em Cristo. Em vez de ajudar, nós estamos nos tornando cooperadores do pecado alheio. Então não é bíblico, nós não devemos agir dessa forma. Às vezes pessoas ficam com medo, achando que vai perder a amizade, vai perder a comunhão. Eu digo para todos vocês, mais vale perder a comunhão com alguém que não quer ter o seu pecado reconhecido e corrigido, do que você perder a sua comunhão com Deus. Então é algo a ser pensado. Então o que deve ser feito? O pecado deve ser corrigido. Quem deve fazê-lo? Irmãos espirituais. Como eu disse para vocês, alguns comentaristas creem que aqui, quando fala sobre irmãos espirituais, está falando propriamente sobre a liderança da igreja, pastores, diáconos. Eu não creio isso, creio que verdadeiramente existem pessoas espirituais que, mesmo não estando na liderança da igreja, não é aquele teu amigo do peito, mas são pessoas que verdadeiramente amam a Deus, creem no Senhor e são pessoas espirituais, e esses não são difíceis de achar na igreja. Como isso deve ser feito? Com espírito de mansidão ou brandura, a fim de restaurar a pessoa que caiu em pecado. Não se pode, irmãos, ter o desejo de fazer com que aquele pecado seja exposto a fim de expor a pessoa para o seu mal. Não. O espírito de mansidão, entendendo que nós podemos ser aquelas pessoas que futuramente estão em pecado, e o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, que a precaução que nós devemos ter é que devemos guardar para que não sejamos também tentados ou para que não caiamos naquele pecado pelo qual estamos auxiliando o irmão.
que caiu, ok? Falamos também, irmãos, e nós paramos nessa parte, sobre a necessidade de compartilhar as cargas. E aqui foi falado o seguinte, não só as cargas quando o pecado é descoberto, que pessoas ficam extremamente envergonhadas, tristes, então é o nosso dever mostrar amor para com as pessoas. Falei sobre o exemplo do apóstolo Paulo, quando ele trata sobre aquele homem que teve relações com a sua madrasta em 1 Coríntios 5, e lá no livro de 2 Coríntios, Paulo diz que ele deve ser restaurado uma vez que houve arrependimento. Então nós falamos sobre a necessidade de ajudar a carregar o fardo da culpa pelo pecado descoberto. Falamos que o amor genuíno dá suporte ao cristão que se arrependeu e busca a restauração dos seus pecados. Ninguém deve ser motivo de chacota pelos pecados que cometeu. Se há o arrependimento, se há o desejo de retorno à comunhão com Deus e com os irmãos, todas as pessoas devem fazê-lo. Nós temos, irmãos, alguns, na verdade, de nós temos o costume de, principalmente quando temos os nossos almoços, quando temos os nossos sociais, muitas vezes pessoas têm o costume de chegar nessas ocasiões. E aí alguns muitas vezes ficam pensando, como eu já disse anteriormente, só vem quando tem almoço. A gente não precisa ficar demonstrando esse desdém pelas pessoas. Independente de qual a motivação da pessoa de chegar na igreja, nós devemos mostrar que essa pessoa é importante para nós. E nós estamos felizes pela sua presença. Nós temos alguns irmãos que faz tempo que nós não vemos, seja pela distância, seja por saúde, sejam por questões que muitas vezes fogem do nosso conhecimento, mas quando nós vemos essas pessoas, nós precisamos demonstrar amor por elas. Porque por vezes pode ser o seu próprio pecado, ou pode ser alguma coisa que nós não entendemos, que faz com que a pessoa não esteja. E muitas vezes uma atitude, vamos dizer assim, uma atitude errada, de nós confrontarmos sem amor ou com rispidez, pode fazer com que a pessoa verdadeiramente não volte mais. Então, meus irmãos, o amor dá suporte ao cristão que se arrependeu e busca a restauração de seus pecados. Também nós falamos que esses fardos que aqui são falados, e no caso aqui nesta versão está falando sobre levai as cargas, mas em outra versão diz levai os fardos uns dos outros. Esses fardos também podem ser dificuldades ou problemas que as pessoas têm dificuldade em lidar. Conheço, irmãos, casos de pessoas que tiveram problemas de saúde e não conseguiram avisar outros, e quando retornaram à comunhão da igreja foram extremamente maltratados, pessoas fazendo piadas, pessoas agindo de uma forma errada, e aquela pessoa que estava sofrendo aquelas questões, ela se sentiu coagida, ela se sentiu ofendida e nunca mais voltou. Então nós precisamos ter cuidado, porque nós não sabemos os problemas que as pessoas passam. Às vezes, pessoas têm o seu sofrimento na sua família, no seu trabalho, têm o seu coração pesado por conta de todas as situações que englobam a sua vida. Chegam na igreja querendo ter comunhão com os seus irmãos, ter uma palavra amiga, e muitas vezes são escrachados ou até mesmo são maltratados. Não podemos fazer isso. Nós precisamos tratar as outras pessoas da mesma forma com que nós queremos ser tratados. Eu já disse para vocês que uma vez fui numa loja comprar um produto e fui extremamente maltratado. A pessoa me viu ali, não por aquilo que eu queria fazer, mas me olhou de cima a baixo, e ninguém se sente bem quando acontece isso. Então nós precisamos tratar os outros com amor. Eu não vou ler os versículos, nós já lemos semana passada, mas temos o conselho bíblico de lançar os nossos fardos sobre Cristo. Mas também a palavra de Deus dirige ou nos dirige a compartilhar nossos fardos com os nossos irmãos em Cristo. Você que me assiste, talvez o seu coração está pesado por conta dos problemas familiares, problemas financeiros, problemas, talvez até mesmo essa guerra, toda essa situação tem sido
algo que tem deprimido o seu coração. Eu quero dizer para todos, para você que me assiste, você pode dividir as suas cargas com pessoas que você confia, que você vê que são pessoas que amam a Deus, que são espirituais verdadeiramente, não a fim de expor a sua vida para outros, mas para que possa orar por você. O maior conforto que nós temos é saber que pessoas estão orando por nós. E eu novamente digo para vocês, o pastor ucraniano, que eu compartilhei os vídeos aí para algumas pessoas, ele deixa claro que o que mais precisam nesse momento é das nossas orações. Estamos muito longe da Ucrânia, mas o Senhor está perto de nós e perto dos nossos irmãos que lá estão. Então, se você está com algum sofrimento hoje, manda uma mensagem para mim, quero orar por você, quero colocá-lo ou colocá-la no trono de Deus para que você possa ter o consolo de Deus acerca das questões que estão afligindo o seu coração. Falamos, irmãos, que através deste ato, compartilhar os fardos, nós cumprimos a lei de Cristo. A lei de Cristo. Devemos amar uns aos outros assim como Deus nos amou. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, não há limites para o amor. Não há limites para verdadeiramente compartilharmos os fardos uns dos outros. Vocês sabem, existem pessoas que estão enfermas em nossa igreja, então podemos nos fazer presentes. Às vezes você pode ajudar, você pode oferecer até mesmo alguma ajuda para a pessoa que não tem ou que está com dificuldades. Eu me lembro que recentemente foi ajudado a irmã Vani e irmão Paulo, quando estavam aí, quando a irmã Vani fez a sua cirurgia, algumas senhoras da igreja se levantaram, ajudaram com alimento. Então todas essas questões fazem parte de nós compartilharmos os nossos fardos. E eu tenho dito para todos vocês, se há alguma necessidade aparente, fala comigo, fala com algum irmão da sua confiança. E agora, irmãos, nós vamos falar sobre o versículo 3 e 4, porque nós já falamos sobre a necessidade de mansidão para com o irmão caído. Nós já falamos sobre a necessidade de compartilhar as cargas. Agora nós vamos falar sobre a necessidade, de sermos humildes. Versículo de número 3 e 4 diz o seguinte: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana, mas prove cada um o seu labor, e então terá um motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Aqui nós temos, irmãos, vamos dizer, o lado oposto de nós ajudarmos as pessoas que estão em necessidade. Alguns muitas vezes são tentados, ou pelo menos nós muitas vezes somos tentados a exaltar os nossos feitos. Quando nós vemos pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão passando por dificuldade, muitas vezes nós exaltamos as coisas que nós temos feito, ou até mesmo por nós não estarmos na situação que tal pessoa se encontra. Porém, pela palavra de Deus, há necessidade de nós sermos pessoas humildes. Ou seja, é de suma importância que nós examinemos o nosso coração antes de corrigir um irmão em Cristo. É como eu disse para vocês, pessoas estão afastadas dos caminhos do Senhor. A nossa igreja completa 34 anos este ano. Dezenas de pessoas, talvez até mesmo centenas de pessoas já passaram por esses bancos e não estão aqui mais. Nós não podemos nos sentir melhores do que outros pelo fato de muitos desses estarem longe dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, nós devemos continuar orando por eles. Dentro da minha lista de oração, eu oro por pessoas que eu conheço, nesses quase 14 anos que eu estou aqui, e alguns até mesmo que eu não conheço. Me lembro que em anos passados, nós, com alguns jovens da igreja, nós fomos visitar jovens que há muitos anos pertenciam à nossa igreja. Nós os convidamos para estar aqui, nós demonstramos que eram pessoas importantes para nós. Por mais que eles não voltaram, ou vez ou outra vieram, o nosso papel nós fizemos. Mostramos que eram pessoas importantes e que gostaríamos que eles estivessem cultuando a Deus conosco. E é exatamente isso
Eu não posso me sentir melhor porque eu estou servindo ao Senhor. Eu não posso me sentir melhor do que aquele irmão que está longe dos caminhos de Deus. Nós vemos, o Senhor fala sobre um exemplo de um fariseu que batia no peito, dizendo que não era igual ao homem que estava ao lado, que aos olhos dele era alguém inferior por não ser conhecedor da lei ou porque não tinha as condições financeiras até mesmo que ele tinha. Mas devemos fazer o seguinte, devemos amar uns aos outros, devemos enxergar as pessoas com os olhos de Cristo. Não podemos, irmãos, olhar um irmão com desprezo, ou pelo menos olhar um irmão com desprezo nos torna arrogantes diante de Deus. E este exemplo aqui, que eu vou colocar para você aqui em Apocalipse 3,17, aqui nós estamos falando sobre a igreja de Laodiceia. E muitos agem com esse pecado. Está dizendo o seguinte, Apocalipse 3,17, pois dizes, estou rico e abastecido, ou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, qual que é o verdadeiro problema aqui? A igreja de Laodiceia era uma igreja que financeiramente era bem resolvida. Poderia ser uma igreja grande. Aos olhos deles, eram pessoas que se consideravam bons crentes, mas aos olhos do Senhor, eram pessoas desprezíveis espiritualmente. Pessoas que se achavam demais quando na verdade não eram absolutamente nada. Quando você e eu entendermos que nós somos o que somos pela graça de Deus, deixaremos de olhar pessoas com um olhar de superioridade. Nós não podemos nos achar melhores do que outros pelos fatos de que pessoas desviaram os seus caminhos do Senhor. Conheço muitas pessoas, não poucas, que desviaram os seus caminhos do Senhor uma época da sua vida, mas retornaram e hoje servem a Deus muito melhor do que muitos que ficaram a sua vida inteira dentro da igreja. Estar dentro da igreja não significa que é um crente espiritual. Estar dentro da igreja não significa que é uma pessoa que a sua adoração está sendo recebida pelo Senhor. Então nós não podemos de maneira alguma nos achar superiores ou sermos arrogantes para com um irmão em Cristo. Uma das coisas que eu digo para todos vocês, até mesmo vocês que são antigos na igreja, uma das coisas que mais me apavoraram quando eu cheguei aqui em 2008 é que uma pessoa chegou para mim, na verdade chegou para minha esposa, e deixou claro que não queria ter comunhão com as pessoas que moravam aqui na vila atrás da igreja, principalmente por conta da sua condição financeira, por conta da sua, vamos dizer assim, da sua falta de conhecimento. Então aquilo para nós foi algo assim chocante, porque como pode um crente em Cristo dizer que pelo fato de uma pessoa morar num lugar diferente ou ter uma condição diferente, não queria ter comunhão? Então, isso para nós foi algo muito chocante. Isso não deve acontecer. Nós não podemos julgar as pessoas pela condição financeira, pela sua raça, não podemos. Nós precisamos amar todas as pessoas e o amor de Cristo é inclusivo. Jesus diz que nós devemos amar os nossos inimigos. Então, se nós devemos amar os inimigos, quanto mais os nossos irmãos em Cristo. Então, não devemos de maneira alguma achar que nós somos algo além do que Deus nos tem feito. Sou o que sou, como disse Paulo, pela graça de Deus, e não porque eu mereço. Também, meus irmãos, Paulo fala aqui no capítulo 6, versículo 4, a parte A. Mas prove cada um o seu labor, ou seja, cada um deve provar a si mesmo diante de Deus, antes de oferecer ajuda espiritual a outros. Eu não posso achar, quando a Bíblia fala sobre alguém espiritual, eu não posso me julgar espiritual. Olha o que Mateus capítulo 7, versículo 3 vai falar. Vai dizer o seguinte: por que você se preocupa com o cisco no olho de seu amigo, enquanto há um tronco no seu próprio olho? Como pode dizer a seu amigo, deixe-me ajudá-lo a tirar o cisco do seu olho?
Não se consegue ver o tronco em seu próprio olho? Hipócrita, primeiro livre-se do tronco em seu olho. Então você verá o suficiente para tirar o cisco do olho do seu amigo. Aqui nós estamos lendo na versão NVT, mas é claro o que Jesus está dizendo. Eu não posso procurar ajudar uma pessoa que está em pecado se eu mesmo estou em pecado. Se existem pecados não confessados, pecados de estimação, se eu não estou com uma vida verdadeiramente reta diante de Deus, eu não posso me atrever a corrigir o irmão em Cristo. Eu preciso, claro, não quer dizer que eu tenho que esconder os pecados do outro, mas eu devo colocar primeiramente a minha vida diante da régua do Senhor, que é a sua palavra. Não é para sair apontando o dedo dentro da igreja para as outras pessoas. Eu preciso apontar o dedo para mim primeiro, para a minha pessoa. Nós, irmãos, não podemos olhar para os outros achando que eles são o problema, quando na verdade muitos de nós somos o real problema em nossas vidas, em nossos corações. Aqui, William Hendrickson, ele disse o seguinte: o que nos faz ternos e generosos, mansos e humildes, compreensivos e serviçais para com os outros, é a consciência da nossa própria pequenez. Olha a vida de Davi, meus irmãos. Quantas vezes ele se exaltou nos salmos. Ele sempre exaltava os feitos do Senhor. Tudo aquilo que Deus fez na sua vida. Quando você olha o cântico de Moisés, quando você olha o cântico de Débora, quando você olha as pessoas que estavam exaltando o nome do Senhor pelos seus feitos, eles entendiam como Deus era grande e como eles eram pequenos. Então nós não podemos nos achar qualquer coisa, porque nasci num berço cristão, porque frequento a igreja há tanto tempo, porque eu sei várias passagens de cor. Não, de maneira alguma, irmãos. Não é por essa régua que nós somos medidos, de maneira alguma. Ainda, meus irmãos, dentro da necessidade de humildade, Germano Soares, ele disse o seguinte: um exame profundo de si mesmo leva o homem a reconhecer o bem que se fez nele por meio da graça de Deus. Leva-o a gloriar-se somente em Deus e a fugir de qualquer comparação com outros, porque sabe que suas boas obras são, em última análise, efeitos da graça divina. Repito o que o apóstolo Paulo disse: sou o que sou pela graça de Deus. Ali no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele deixa claro que a graça de Deus é um motivo dele gloriar-se não em si mesmo, mas no próprio Senhor. Ele exalta a graça de Deus mesmo em meio às suas dificuldades físicas e também todas as coisas que englobavam o seu ministério. Ele deixava claro que tudo era proveniente da graça de Deus. Olhando sobre os olhos de Deus sobre esses conflitos na Ucrânia, não vou dizer para vocês que é a vontade de Deus que pessoas sofram. Nós entendemos que Deus tem um propósito soberano sobre todas essas questões. Deus permite que essas coisas aconteçam. Mas o que nós podemos fazer, novamente, é orar por aqueles que estão sofrendo. É orar para que dentro do propósito soberano de Deus, Ele faça a sua vontade. Olhando para as nossas vidas, eu deixo claro para todos vocês, tudo aquilo que nos acontece, as nossas tristezas, as nossas dificuldades, tudo aquilo que acontece está dentro do plano perfeito de Deus para as nossas vidas. Quando nós estamos buscando verdadeiramente a vontade de Deus para as nossas vidas, não que tudo se torna mais fácil, não que a vida se torne um mar de rosa, mas nós passamos a enxergar as coisas pela ótica de Deus. Entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nós entendemos que nós fomos predestinados a sermos a imagem de Cristo. Então até mesmo as nossas tristezas fazem parte dos propósitos de Deus. Quando nós olhamos o livro de Apocalipse, nós entendemos que muita coisa vai acontecer nesse mundo, mas que no final
apenas o lado vencedor estará em paz, gozará das bênçãos de Deus. E o lado vencedor é aqueles que verdadeiramente pertencem ao Senhor. João vai dizer que o mundo passa bem como a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Então há valor em servirmos verdadeiramente ao nosso Deus. Há valor em servir ao Senhor. Então não somos nada. Tudo que somos é pela graça de Deus. A parte B do versículo 6, quando fala que terá motivo de gloriar-se unicamente em si, o cristão pode se orgulhar apenas nas coisas que o Senhor, e somente o Senhor, fez na sua vida. Acompanhe comigo aqui 2 Coríntios capítulo 10, versículo 17 e 18. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, meus irmãos, novamente, e você pode ler posteriormente todo o capítulo 10 de 2 Coríntios, porque aqui o apóstolo Paulo vai discorrer exatamente sobre essa questão. Que a sua vida, ele verdadeiramente entende que Deus era que estava permitindo tudo, bem como o Senhor era o merecedor de toda a glória por tudo que estava acontecendo. Não somos nada. E tudo que somos, tudo que temos, tudo que aproveitamos nessa vida, se aqui estamos, é pela glória e pela graça do nosso Deus. Precisamos ser humildes, irmãos. E, finalmente, há a necessidade da responsabilidade pessoal. E aqui, meus irmãos, notemos no versículo de número 5, o apóstolo Paulo diz que cada um levará o seu próprio fardo. É necessário nós fazermos aqui um contraponto. O versículo de número 2 está dizendo que nós devemos levar as cargas ou os fardos uns dos outros. E é importante entender que, primeiramente, no versículo 2, a palavra, não há contradição, né, como eu escrevi aí para vocês. No versículo 2, a palavra fardo ou carga significa um peso ou um fardo pesado. Quando falamos no versículo 5 da palavra fardo, significa um peso leve, como se fosse um pacote, ou até mesmo, no original, a mochila de um soldado. Então vocês veem a diferença de peso. Quando é algo muito pesado, deve ser compartilhado com outros irmãos, mas isso não exime a nossa responsabilidade de levar a nossa cruz. A responsabilidade do cristão é ajudar os irmãos a carregarem os seus fardos pesados ou compartilhar a carga. Porém, a responsabilidade de cada um de nós diante de Deus é levar o próprio fardo, ou seja, fidelidade pessoal. Olha comigo aqui Lucas capítulo 9, versículo 23, vai dizer: se alguém quiser ser o meu seguidor, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Você que me assiste, nós temos a responsabilidade de levar as nossas cargas diariamente, sermos fiéis diante de Deus. 2 Coríntios 5,10 vai dizer: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, meus irmãos, além de nós termos a responsabilidade de levar os nossos fardos, eles ainda serão julgados diante de Deus. As nossas obras serão julgadas diante de Deus e se tornarão ouro, prata ou pedras preciosas, ou então elas serão queimadas pelo fogo se não forem aceitas por Deus. Meus queridos irmãos, o que nós podemos destacar essa manhã, vimos a necessidade, ou pelo menos começamos a ver na semana passada, a necessidade de mansidão no trato para com os irmãos que estão ou que são pegos em pecado, que têm o desejo de serem corrigidos, de voltarem à comunhão com os irmãos em Cristo. Nós vimos também a necessidade de nós levarmos as cargas uns dos outros, tanto apoiarmos aqueles que querem se reerguer, como os nossos próprios irmãos em Cristo. Levar as cargas, orar uns pelos outros, nos fazer realmente presentes nas necessidades alheias. Vimos sobre a necessidade de sermos humildes, que tudo que somos, tudo que temos é proveniente de Deus.
Se você que me assiste acha, eu vou trabalhar um pouco mais, porque tudo que eu tenho é fruto do meu suor, você está enganado, meu irmão. Você está enganado. Quando o salmista diz que aos seus amados ele dá enquanto dormem, não quer dizer que nós somos tentados à preguiça, que nós não devemos trabalhar ou verdadeiramente correr atrás das coisas que são necessárias para a satisfação das nossas necessidades e da necessidade da nossa família. Mas que todos aqueles que entendem o privilégio da comunhão com Deus sabem que o Senhor é quem nos dá tudo aquilo que nós necessitamos. E se não temos mais do que nós temos, é porque Deus sabe que tudo aquilo que Ele nos deu é o necessário para que nós o sirvamos. Não é, de maneira alguma, vamos dizer assim, uma exaltação à mediocridade. Não é que você não pode querer algo mais. Podemos querer sim, mas sempre segundo a vontade de Deus. Nunca devemos tirar os nossos olhos do Senhor, querendo ou galgando coisas maiores nesse mundo, se não for a vontade de Deus. Eu só quero ter aquilo que o Senhor quer que seja meu, que seja também o seu pensamento. E vimos finalmente a responsabilidade da responsabilidade pessoal. Se nós temos que levar as cargas pesadas, compartilhar as cargas pesadas uns com os outros, temos a responsabilidade de sermos fiéis diante de Deus, de levarmos o nosso peso, a nossa cruz, sermos fiéis diante de Deus. Meus amados, para concluir essa manhã, destaco o seguinte: não há espaço para o orgulho, provocação ou inveja na vida do cristão que vive no Espírito. Nós não podemos exaltar os nossos feitos ou até mesmo nos achar inferiores por coisas que nós não temos e outras pessoas têm. Não podemos. O crente deve não só evitar o pecado, mas todas as situações que possam levá-lo a pecar. Augusto Nicodemos disse isso. O pecado, irmãos, ele é traiçoeiro. E dentro dessa questão do pecado nós temos o mundo, Satanás e nossa própria carne. Inimigos terríveis contra a natureza pecaminosa, ou contra a natureza espiritual que em nós habita pelo Espírito Santo. Oportunidades para pecar nós temos todos os dias. Você pode abrir o seu celular que você vê inúmeras possibilidades de pecar. Mas quem manda no seu celular é você. Quem muitas vezes se coloca em situações pecaminosas somos nós mesmos. Então nós precisamos compreender que não devemos só evitar, mas toda e qualquer situação que nos faz pecar, nós devemos fugir. Caso alguém seja surpreendido em pecado, deve ser tratado com amor e mansidão. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem essas gírias, meu bruxo, meu faixa, amigos do peito. Nós não podemos achar que ficar em silêncio em pecados de outras pessoas é uma prova de amor e amizade. Isso você está demonstrando que você pode ser parceiro do seu amigo, mas você está demonstrando infidelidade para com o seu Deus. Repito, mais vale perder uma amizade que você julga ser verdadeira, escondendo pecados, do que você perder a comunhão com o seu Deus. O que verdadeiramente nos trará mais lucro? Comunhão com Deus ou esconder pecados dos nossos amigos? Também, irmãos, as cargas pesadas devem ser compartilhadas e as leves devem ser encaradas como nossa responsabilidade diária para com Deus. Eu estou olhando ali que a bateria da câmera está acabando, estou procurando um pouco mais rápido aqui para não acabar. O cristão deve compreender que tudo o que ele é deve sempre ser para a glória de Deus e não para a sua própria exaltação. Então, meu irmão, olha ao seu redor. Tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você almeja conquistar, ou tudo aquilo que você já conquistou, seja para a glória de Deus. Nunca exalte os seus feitos, porque se tudo que você é, tudo que você tem, é pela graça de Deus.
Que sejamos, irmãos, verdadeiros cristãos, pensando no bem-estar dos nossos irmãos, não almejando a inveja ou o orgulho ou a provocação contra aqueles que verdadeiramente estão vivendo a vida cristã conosco. A vida comum, a vida comum que nós temos no cristianismo com os nossos irmãos deve ser vivida com alegria. Devemos amar os nossos irmãos dentro das suas debilidades, dentro das suas dificuldades e procurar verdadeiramente ser presente naquilo que nós podemos ser. Que Deus abençoe a sua palavra e eu quero novamente convidar você a orar comigo. Ó Deus querido, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é tão bondoso para conosco. Pedimos que o Santo Espírito age em nossos corações. Dirija-nos, ó Deus, a estarmos atentos às necessidades dos nossos irmãos, bem como a estarmos dispostos a encarar os nossos pecados, confessá-los, abandoná-los e vivermos uma vida digna do Senhor. Que não sejamos pessoas que procurem os pecados nos outros, mas que coloquemos o espelho da Tua palavra na nossa frente, a fim de que possamos olhar os nossos corações, ver se verdadeiramente nós estamos servindo ao Senhor com integridade. Ajuda-nos, ó Deus, a que possamos levar as nossas próprias cargas. Somos gratos a Ti, ó Pai, por tudo. Em nome de Jesus, nosso Salvador.